Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Como se sabe, após a PEC 23 de 2021 tramitar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, as respectivas mesas diretoras promulgaram em 8 de dezembro a parte sobre a qual se obteve consenso após uma primeira rodada de discussões. Esse texto consensual constitui a Emenda Constitucional número 113 de 2021, cujo efeito imediato foi a ampliação do teto de gastos da União em decorrência da alteração do critério de atualização que passou a considerar o IPCA acumulado em 12 meses, de janeiro a dezembro, cálculo que retroagiu ao exercício de 2017, ano base sobre o qual se iniciou a aplicação do IPCA. O substitutivo que ora apresentamos considera a estimativa atualizada para esse índice, 10,18%, conforme divulgada pelo relatório Focus em 6 de 12 de 2021, o que leva à projeção de margem fiscal adicional de 69,6 bilhões de reais, sendo 66,5 bilhões de reais em favor do Poder Executivo. A parte não promulgada da PEC número 23 retornou à Câmara dos Deputados, tendo sido apreciada na forma da PEC número 46 de 2021. Após a aprovação da proposição em 16 de dezembro, foi promulgada a Emenda Constitucional número 114 de 2021, a qual, ao estabelecer novo regime de pagamentos de precatórios, limitou a consignação de dotações necessárias à realização de despesas decorrente de sentenças judiciárias, o que implica a autorização orçamentária para pagamento inferior àquele que constou inicialmente do PLOA de 2022, o valor de 89,1 bilhões. Este é um trecho do parecer do relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, sobre o projeto de lei do Congresso Nacional, projeto número 19 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa desta semana nós vamos tratar sobre a aprovação do orçamento de 2022 pelo Congresso Nacional. Ouviremos lideranças políticas e sindicais sobre o orçamento aprovado e seus impactos na vida dos brasileiros e brasileiras no próximo ano. A nossa dica de hoje é uma exposição de trabalhos universitários de comunicação, arte e design que visa promover o diálogo sobre como a comunidade acadêmica pode promover a inclusão e a diversidade. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Congresso aprova orçamento para 2022. A Câmara aprovou na terça-feira, dia 21, por 358 votos favoráveis, 97 contrários e 2 abstenções, o relatório final da Lei Orçamentária de 2022, de relatoria do deputado Hugo Leal, que é do PSD do Rio de Janeiro. O Senado confirmou a aprovação por 50 votos favoráveis e 20 contrários, marcando então a última atividade legislativa do Congresso Nacional nesse ano de 2021. O texto aprovado prevê 4,6 bilhões para o financiamento de campanhas eleitorais em 2022 e 1,7 bilhão para reajuste de policiais federais, única categoria de servidores públicos federais a ser contemplada com a possibilidade de reajuste em 2022. No relatório do deputado Hugo Leal, o valor total da despesa para o próximo ano foi fixado em 4,82 trilhões, dos quais 1,88 trilhão refere-se ao refinanciamento da dívida pública, ou seja, a parte financeira.
Entre as previsões do orçamento estão para a saúde 147,7 bilhões, a educação 113,4 bilhões, o Auxílio Brasil fica com 89,6 bilhões, emendas de relator 16,5 bilhões, nós já falamos aqui sobre emendas do relator. O fundo eleitoral passou a somar aí 4,93 bilhões, aquisição de vacinas 3,9 bilhões, o censo de 2022 vai receber 2,29 bilhões, o Vale Gás 1,9 bilhão, reajuste para as carreiras da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional vai somar aí 1,7 bilhão, o reajuste do piso salarial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, 800 milhões de reais. Com a aprovação da PEC dos precatórios, que alterou as regras para o pagamento das dívidas do governo reconhecidas pela Justiça, estamos falando aqui dos precatórios, o governo conseguiu uma margem extra total de 131 bilhões nas suas contas, dos quais 110 bilhões ficarão com o Executivo. Desmembradas nas emendas constitucionais 113 e 114, promulgadas já nesse mês de dezembro, as mudanças viabilizam a ampliação do Auxílio Brasil, o programa que substitui, ou que pelo menos o governo pretende que venha substituir o Bolsa Família. Segundo o Ministério da Economia, o valor médio do benefício deve ser de R$ 415. A previsão era atender inicialmente 14,7 milhões de famílias, mas esse número foi ampliado agora para 17,9 milhões, de acordo com o relatório aprovado aí do orçamento. Dos 110 bilhões extras conseguidos com a PEC dos precatórios, 54,39 bilhões ficarão com o Auxílio Brasil. O programa terá ao todo 89 bilhões reservados no orçamento do ano que vem, dos quais 34,67 bilhões já estavam previstos no PLOA. E sobre as emendas do relator, o substitutivo do deputado Hugo Leal destina 16,5 bilhões para atender demandas de senadores e deputados. Entre elas estão previstos 4,68 bilhões para a atenção primária à saúde, 1,25 bilhão para o Sistema Único de Assistência Social, 880 milhões para a educação básica e 60 milhões para esgotamento sanitário. Então, esses valores eles estão contemplados aí no conjunto de 16,5 bilhões que configura então as emendas de relator, e elas já vêm, portanto, com essas destinações que eu acabei de informar. O valor das emendas de relator ficou dentro do limite aprovado em projeção de resolução do Congresso ali no fim de novembro. Pela nova regra, o teto deve se limitar ao total das emendas de bancadas e individuais impositivas. Para 2022, o orçamento libera 10,93 bilhões para as emendas individuais e 7,54 bilhões para as emendas de bancada estadual. Os parlamentares apresentaram 6.689 emendas individuais e coletivas, sendo 5.231 de deputados e 866 de senadores, 415 de bancada estadual e 177 de comissão. Ao todo, foram destinados 21,12 bilhões para atender a essas emendas. Então, para repercutir a aprovação do orçamento de 2022, nós ouvimos dirigentes sindicais, ouvimos professores, especialistas que analisaram os diferentes aspectos dessa peça que orienta a condução fiscal do governo no próximo ano. Nós vamos começar apresentando para vocês aqui o que pensa o economista Francisco Hélito Duarte, que é um especialista em economia regional, mestre em ciências sociais, doutor em ciências políticas e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele afirma que o orçamento de 2022 é uma das piores peças orçamentárias da história republicana. Então, vamos ouvir o professor Wellington. Bom, você pode considerar que o orçamento de 2022 é uma das piores peças orçamentárias da nossa história republicana. Ela é, de fato, infelizmente, a expressão de 3 anos
entrando para o 4º ano de completo desgoverno. O governo abandonou completamente a questão do desenvolvimento através da indução e da participação da União nos esforços para que o Brasil se desenvolva de uma maneira mínima. Fica bem claro isso na medida em que você percebe que o governo reservou para o investimento público uma parcela absolutamente irrisória, cerca de 44 bilhões de reais. Isso somados às emendas parlamentares, porque sem as emendas parlamentares o que foi destinado aos investimentos públicos não chega a 23, 24 bilhões de reais. É uma completa vergonha. Isso se você pegar o ano 2012, distante, longínquo 2012, quando os investimentos públicos beiraram os 200 bilhões. Só isso aí já diz muita coisa. Além da pirueta orçamentária que foi feita, aliás, uma pirotecnia de colocar o Auxílio Brasil, né, que é um absurdo também. Eu diria que é até um movimento fora dos padrões normais, né, de você extinguir um programa reconhecido mundialmente para injetar um programa eleitoreiro, o Auxílio Brasil. Mas o que chama a atenção, e de forma bastante pejorativa, é o fato de que o governo, dessa vez, reservou um montante do orçamento para reajustes salariais de categorias específicas do serviço público, né? E sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de acordo. Deve ter feito acordo lá na calada da noite, sabe-se lá com quem. Mas, de fato, é uma coisa vergonhosa. Você desconsidera todo o conjunto de servidores públicos, cerca de 1 milhão, né, se contarmos os aposentados, e simplesmente escolhe 2 ou 3 categorias e dá o reajuste de forma aleatória, né, de forma absolutamente autoritária. Então, eu acho que esse orçamento é o orçamento da vergonha. Espero que seja o orçamento do último ano desse governo, porque este país não merece ser tratado da forma como está sendo. Para a professora Rosilene Correia, que é diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a peça orçamentária aprovada tem um caráter claramente eleitoreiro. E ela destacou ainda que ela não toca em problemas reais do Brasil, como a necessidade de concursos públicos, por exemplo. Infelizmente, o que nós assistimos com a aprovação da lei orçamentária anual na verdade, a reafirmação dessa política de abandono, né, que nós estamos vivendo no Brasil. Quando você pensa que estamos aí com esse período longo da pandemia, com todo o desastre, com o aprofundamento da pobreza, com o desemprego, e que você precisa de um Estado fortalecido, você vê um orçamento que é aprovado reduzindo exatamente nas áreas que o que se esperava era que houvesse investimento. Então, nós temos saúde, educação, assistência social. Investimentos é o menor valor da história, que nós estamos vendo. O salário mínimo, não haverá aumento real do salário mínimo. E isso fica muito claro. E nós estamos falando, quando se fala de educação, nós estamos falando de uma educação que ainda temos estados e municípios que temos dificuldade para o cumprimento da lei do piso. Então, não estamos aqui nem nos referindo a outra situação. Temos um estado que, por exemplo, não se tem previsão, não tem recursos para você ter concursos. Isso significa que implementar a reforma administrativa se ela ter sido aprovada, porque você vai reduzindo. Então, nós temos, na verdade, escancaradamente a aprovação de um orçamento que é para beneficiar e com vistas apenas a um ano que teremos um processo eleitoral. Então, é o fundo eleitoral, entendemos que é preciso ter sim o financiamento público, mas não um financiamento milionário como o que se pretende, que é o que está previsto. Então, esse orçamento secreto, que na verdade as emendas do relator, nada mais é do que o orçamento secreto, que nós não temos transparência, quais os critérios que serão adotados. Então, tudo isso é bastante preocupante.
Então, o que nós estamos assistindo é a reafirmação desse projeto mesmo, que é de omissão do Estado. O podcast ouviu também o assessor e consultor de entidades sindicais e diretor da Insight Assessoria Parlamentar, o Vladimir Nepomuceno, que destacou o objetivo eleitoral do presidente Bolsonaro ao sinalizar com reajuste de salário para militares das carreiras federais, em detrimento das outras categorias do serviço público. Em relação ao orçamento para 2022, projeto votado e aprovado pelo Congresso na noite do dia 21, ficou claro um acordo feito entre o presidente da República, seu grupo, e algumas lideranças do Centrão e de partidos mais conservadores. A proposta é a seguinte: reajuste, atendendo a pedido de algumas lideranças da Polícia Federal para todos os cargos da área de segurança federal. Eu falo todos os cargos porque tem os cargos da carreira da Polícia Federal, propriamente dita, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Prisional, pessoal que trabalha nos presídios federais, e para mais ninguém. Nem os servidores que não são das carreiras policiais, que trabalham nos mesmos órgãos, terão reajuste. Por exemplo, os administrativos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, não vão ver aumento nenhum, não vão ver reajuste nenhum. É só para policial mesmo. Qual o objetivo disso? Fortalecer a sua base de apoio para a eleição do ano que vem, achando que ele fazendo isso, ele vai ter o apoio de todos os policiais federais de todas essas áreas que eu citei. Além disso, ele continua estimulando a tramitação do projeto de lei que dá mais autonomia às polícias militares, tornando-as mais independentes em relação aos respectivos governadores, o que permitiria que eles tivessem uma certa liberdade em algumas situações. Com isso, ele acha que vai ter o apoio de 100% dos policiais federais e estaduais e das respectivas famílias. Lê do engano, porque a gente sabe que vários policiais já não se sentem mais representados pelo atual presidente. É claro que não vão dizer que não querem o reajuste, mas nada do que o presidente está fazendo garante que ele terá esse apoio. Para conseguir isso, ele concordou com os parlamentares, por exemplo, fundo eleitoral. O que era para ser 2 bilhões de reais virou quase 5 bilhões. E o orçamento secreto praticamente foi atendido exatamente o que esses parlamentares queriam. Com isso, já está garantido que não haverá veto do presidente, porque apesar de ser um projeto votado pelo Congresso, por não ser emenda constitucional, precisa ser sancionado pelo presidente. Então já está acordado que com essas liberações de fundo eleitoral, orçamento secreto, não vai ter veto e, consequentemente, não haverá veto a ser derrubado pelo Congresso. É acordo feito e, com isso, seguem os cortes nas áreas de saúde, educação, ciência, tecnologia, previdência e assistência social, dando o mínimo que a Constituição exige. Fora isso, nada. É movimento certo para que a gente possa reverter isso aí. É muito importante que os servidores participem, discutam e vão à luta para reverter isso aí, porque reajuste é necessário, mas para todos os servidores. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDICEF, o Sérgio Ronaldo, que é servidor da FUNASA, destacou que mais uma vez o presidente Bolsonaro procura dividir os servidores públicos, privilegiando os servidores militares em detrimento dos servidores civis. Vamos ouvir o Sérgio Ronaldo. Olha, na nossa opinião, não nos resta outra alternativa a não ser a indignação. O governo federal ratifica e o Congresso consolida essa segregação que, lamentavelmente, já vem acontecendo desde os primeiros dias do governo Bolsonaro, quando promoveu a reforma da Previdência. E na tal chamada reforma da Previdência, prejudicou e penalizou tão somente o conjunto do funcionalismo e brindou os militares do Exército, Aeronáutica e Marinha com a reestruturação de um plano de carreira que garantiu para estes 75% de reajuste que vai ser parcelado até o ano de 2023. E agora
não nos é uma surpresa também ele fazer essa promoção dos demais militares que, evidentemente, são da Polícia Federal, militares da Polícia Rodoviária Federal, que já não têm os salários, sua remuneração muito ruins. Não significa dizer que nós somos contra que dê reajuste para os militares, para a PRF, para a Polícia Federal, mas o problema é que está sendo uma coisa seletiva. Está criando a categoria no serviço público de nível A, nível B e nível C, fazendo uma segregação que, lamentavelmente, isso não deveria existir. E o que é lamentável é o Congresso Nacional consolidar esse tipo de política. Então, nós estamos indignados com esse tipo de situação, mas não é surpresa para o governo Bolsonaro, que vem fazendo isso desde o início do seu governo. Nós vamos continuar resistindo com toda a nossa força. E o ano que vem nós daremos o troco da mesma forma como fizemos no decorrer desse ano, com as entidades dos federais, estaduais, municipais, as centrais, incluindo Condicef, Proif, CNTE, Confetam, FENASEP e a CNTSS, que demonstramos que é através dessa luta que a gente consegue ser vitorioso. Então nós vamos ter que fazer uma campanha muito forte o ano que vem, tanto campanha salarial, por resgate das políticas públicas, preservação de uma educação de qualidade para o povo brasileiro e que a gente possa sinalizar que dias melhores possam ser a partir de 2023, porque 2022 também promete e deve ser de muita luta e muita batalha. Grande abraço, vamos seguir firme. Lamentavelmente, estamos diante desse cenário totalmente divisor de águas, mas vamos lutar com todas as nossas forças, com toda a nossa resistência, para que a gente possa ter um governo que, de fato, respeite o conjunto do funcionalismo público, não só de uma categoria, mas de todo o funcionalismo do Executivo, do Legislativo, do Judiciário como um todo. O professor Eduardo Rolim, que é diretor do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o ADURGS Sindical, e da Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, PROIFES Federação, chamou a atenção para o desprezo do governo pela educação e pela ciência e tecnologia, manifestado na peça orçamentária para o ano de 2022. Vamos ouvir então o professor Eduardo Rolim. O orçamento ele é muito problemático em vários aspectos, principalmente no que tange aos gastos com educação. Os profundos cortes que nós estamos sofrendo há anos no MEC só se aprofundam. As universidades elas estão com um grande déficit de orçamento, principalmente no que tange a custeio e capital, né? Sobretudo capital, assim como também a ciência e tecnologia está praticamente desmontada no nosso país. Em relação ao reajuste salarial, é bom citar que os professores federais que tiveram seu último reajuste em março de 2015, eles já estão com uma defasagem salarial da ordem de 35%. Considerando a aprovação do novo piso profissional dos professores, de 31,2%, a nossa defasagem da nossa carreira, do magistério superior e do ensino básico e técnico e tecnológico está na ordem de 42%, o que significa que o poder de compra de toda uma carreira, que hoje tem 150 mil pessoas mais ou menos, está reduzido em 40% em relação ao que estava há 7 anos atrás. Obviamente que um orçamento que não tem reajuste para os servidores públicos é uma aposta que esse governo faz no desmonte do serviço público. E obviamente também, para bem dizer, o Bolsonaro, né, ao prever o reajuste para os policiais, só está pensando numa coisa, na eleição de 2022 e no agrado à sua base, aquela base fiel que a gente sabe que ideologicamente é a favor das armas, a favor da violência, como nós bem sabemos que esse governo representa. Então, eu diria que é profundamente lamentável o que a gente observou, até porque houve uma grande negociação do Centrão para atender os interesses das suas bases, né? Basta que a gente veja o valor que foi colocado para o orçamento secreto, que é meio secreto hoje, mas continua secreto, e os cortes todos que se fazem nas áreas sociais.
Obviamente que nós não podemos estar muito satisfeitos com isso, eu diria nada satisfeito com isso, e esperamos que a gente possa, ao longo de 2022, com mobilização, reverter essa situação, que é muito difícil no ano eleitoral. Mas, igualmente, sendo um ano eleitoral, talvez o governo se sensibilize de alguma maneira. A avaliação, portanto, é profundamente negativa em relação ao que a gente viu. Na sessão que aprovou o orçamento, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, lembrou que só a título de pagamento de juro da dívida se reservou aí algo em torno de 350 bilhões. Entendo que essa peça orçamentária, originalmente do governo, era terrível e com o trabalho da senadora Rose de Freitas, e em nome dela eu quero cumprimentar a todos da Comissão Mista de Orçamento, e com o trabalho do relator Hugo Leal, que também quero cumprimentar e cumprimentar todos os relatores setoriais, reconhecendo que eles melhoraram. Mas o que era terrível ficou ainda muito ruim, para não dizer péssimo. Eu lembro aqui, senhor presidente, o PDT tem uma postura que denuncia a prática da usura com os recursos públicos brasileiros. O que está previsto nesse orçamento, só a título de pagamento de juro da dívida, é algo em torno de 350 bilhões de reais. Vou repetir, 350 bilhões de reais. Há ainda essa coisa anômala, esquisita e corruptora que se chama emenda do relator e que na prática é um orçamento secreto. Senhor presidente, orçamento é a previsão da receita e a previsão dos gastos. Dizer isso a posterior para atender a quem vota as questões de interesse impopular, né, mas de interesse do governo Bolsonaro, isso é um atentado à democracia, um atentado à justiça. A justiça merece olhar isso. O senador Randolfo Rodrigues destacou que é inaceitável a ausência de sensibilidade dos congressistas com o drama que os brasileiros estão vivendo. Ele destaca a fome como a causa desse drama. Vamos ouvir então o senador Randolfo. O salário mínimo teve um pífio aumento de 10% nesse orçamento. O fundão teve um aumento de 190%, senhor presidente. Então, para os pobres, miseráveis deste país, 10% de reajuste do salário mínimo. Para o fundão eleitoral, 190% de reajuste. Presidente, eu não teria cara de votar nesse orçamento e sair à rua depois. E conversar com as pessoas aqui do meu Amapá no dia de amanhã, com essas crescentes. E eu não estou dizendo que sou contra o financiamento público de campanha. Agora, é inaceitável essa ausência de sensibilidade nossa, dos congressistas, com o drama do que os brasileiros estão vivendo, com a fome do que as pessoas estão passando a essa altura. Para a saúde indígena, teve uma queda de 6,5% dos recursos da saúde indígena, descontado da inflação, senhor presidente. Fora o indecente emenda de relator, esse negócio descabido chamado orçamento secreto, o RP9, que raio parca do nome seja. Mas são 16 bilhões, nos últimos 2 anos foram 36 bi, que nenhum brasileiro teve direito de saber como foi gasto isso. Nenhum brasileiro teve direito de saber como foi gasto esses 36 bi. E agora, outros 16 bi, que não têm os critérios definidos e as regras de transparência, e só servirá para Jair Bolsonaro comprar a base parlamentar no Congresso, sob a condução de Arthur Lira. Servirá somente para isso. Esses outros 16 bilhões de emenda de relator, excrescência criada agora, nessa legislatura, sob a égide de Jair Bolsonaro. Então, 16 bi de emenda de relator para distribuir para os congressistas. 190%, 984 bilhões de reais de fundo eleitoral. Aprovado pelo Congresso, o orçamento depende agora da sanção do presidente da República. E vamos à nossa dica da semana. É Natal, não é?
tempo de paz, tempo de acolhida. Então, a nossa dica de hoje embarcou nesse espírito. Neste semestre, um projeto de criação de cartazes aproximou estudantes universitários da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da USP e da East Stroudsburg University, nos Estados Unidos, o Ace Inclusion Posting Project, que propôs a produção visual sobre o tema da diversidade e da inclusão como forma de fomentar o diálogo na universidade, promover a reflexão sobre as diferenças culturais, sociais e educacionais e ainda estimular estudantes a trabalharem de forma colaborativa. Os alunos participantes brasileiros são do curso de Relações Públicas e os norte-americanos são do curso de Arte, Design e Gráfico. A professora Darlene Farias Laber, que é docente da IESO e idealizadora da parceria ao lado do professor Hugo Forte, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA, ela lembra que ambas as universidades já tinham sediado projetos e iniciativas semelhantes anteriormente. E ela diz que esta colaboração foi a maneira perfeita de unir vozes poderosas de estudantes da América do Sul e da América do Norte. Já para o professor Hugo, não foi somente uma experiência de intercâmbio cultural importante para os alunos da ECA, mas também a oportunidade de falar sobre a diversidade e inclusão em um contexto global. Ao longo do semestre, os estudantes da disciplina de Design e Produção Gráfica, que é ministrada pelo professor Hugo, e os alunos de Arte e Design da IESO aprenderam conceitos e técnicas de design e desenvolveram uma série de cartazes sobre inclusão e diversidade. O processo contou também com a realização de aulas online em conjunto com docentes e discentes do Brasil e dos Estados Unidos. A colaboração gerou um diálogo sobre a natureza inclusiva dos idiomas e da linguagem, assuntos que predominaram na temática dos cartazes. Estes temas foram especialmente significativos porque os alunos envolvidos falam português ou inglês. Isso é o que diz o professor Hugo, que é um dos coordenadores então do projeto. E ao final do semestre foi lançado um site que reúne os 73 cartazes que foram criados dentro do projeto e que mostram as diferentes abordagens e técnicas para tratar o tema. E essa exposição virtual você pode acompanhar pelo site www.designposterproject.com. Lá você confere então toda a produção em 73 cartazes. Estão dispostos em galerias, numa grande galeria, na verdade, virtual, que você acessa aí por esse site e confere então essa produção que eu particularmente achei muito interessante e acho que é um tema que também vale a pena, né? Porque estamos falando aqui de inclusão, de diversidade e esses assuntos devem ser mantidos em pauta aí, sobretudo quando a estratégia de apresentação deles é tão instigante como se fez nesse trabalho. Então, vale a pena. Repetindo mais uma vez, o site para você acessar a exposição é o www.designposterproject.com. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveitando que é Natal, né? Então desejo um Feliz Natal para você e para a sua família. Aproveite e viva o melhor do Natal, né? A acolhida, a fraternidade, a partilha, a solidariedade. Isso é o verdadeiro Natal, que é esse nascimento também em cada um de nós. Então a gente se renova com o espírito de Natal e espero que isso aconteça para você e para a sua família. Eu gostaria de informar também que estamos preparando uma série de entrevistas com educadores, parlamentares e especialistas em educação para serem levadas ao ar durante o mês de janeiro. Portanto, o programa será um pouquinho diferente dessa estrutura que você já conhece. O que não muda é o carinho e a dedicação com que a gente faz esse programa, e que não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu falo do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, e o
Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindipro-IFSPA. E você também, eu lembro sempre, pode apoiar o nosso programa, pode apoiar esse podcast, acompanhando aí pelas redes sociais. Então você vai lá no YouTube, procura por Educação em Destaque, você vai encontrar o nosso canal. É só se inscrever ali e seguir, porque toda sexta-feira a gente tem conteúdo novo e você pode ouvir e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, fazer com que o nosso conteúdo possa ir cada vez mais longe. Você também pode nos acompanhar pelo Instagram, onde nós estamos com o perfil educação.destaque, e no Facebook, onde a gente é mesmo Educação em Destaque. Bom, e aí nas plataformas de podcast, nós estamos no Spotify, também no Deezer, e você pode nos acompanhar aí por esses meios. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima semana com um programa novo para você, um programa novo formato, como eu já informei, com entrevistas aí com especialistas. E eu espero muito que você também goste dessa série que a gente vai começar então na próxima semana. É isso, a gente se encontra. Até lá, um grande abraço e tchau.